E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí, que a gente está só começando. Então, meus queridos, minhas queridas, há muito tempo não fazia vídeo, mas graças a Deus estamos aqui de volta para tentar voltar de vez e ficar mais firme dessa vez. E como eu havia falado em vídeos anteriores, a gente ficou de falar um pouco mais sobre o cristianismo oriental. E para isso, a gente vai ver como se deu a criação do Império Bizantino. Durante os séculos IV e V, a criação de um Império Romano unificado era uma ideia cada vez mais distante. É verdade que por um breve período de tempo, sob o governo de Teodósio Grande entre 379 e 395 d.C., existia ainda o que se pode chamar de Império Romano Unificado. Mas após a morte de Teodósio, seus filhos acabam assumindo o poder. E com isso, o império é novamente dividido para nunca mais se unificar novamente. E seu filho Honório governaria o Ocidente. E o seu outro filho, Arcádio, é quem governaria o Oriente, que é onde a gente vai se focar um pouquinho mais. O Império Oriental tinha como sua capital Constantinopla. Ao final do século IV, o bispo de Roma desejou ter uma posição acima dos demais. Isso gerou um conflito com os demais, especialmente com o patriarca de Constantinopla. Isso já nos dá uma certa segurança para se falar em igrejas ocidentais e igrejas orientais. Todavia ainda era uma só igreja, mesmo porque o momento político sob Teodósio contribuiu para a manutenção da unidade. E ao longo do século V, a comunhão entre latinos e gregos acabou se fragilizando bastante e ocorreu então uma ruptura total entre essas duas igrejas. O que motivou essa divisão foi a discussão teológica acerca das naturezas divina e humana de Jesus Cristo. Com a divisão política após a morte de Teodósio, essa separação entre Igreja Oriental e Ocidental começa a ficar mais nítida. Os ocidentais se baseavam no pensamento de Agostinho e, com isso, fundamentaram sua teologia em aspectos mais disciplinares e práticos. Os ocidentais, por sua vez, tiveram a fundamentação na teologia de Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Naziano. Essa teologia se caracterizou por ser mais especulativa e mística. Com isso, então, o Ocidente acaba se tornando muito mais legalista, muito mais realista, focado muito mais na natureza humana, enquanto o Oriente acaba se tornando muito mais idealista, fazendo com que os mistérios de Deus tenham um maior enfoque dentro da igreja. Mas em termos gerais, o sistema de governo oriental era um pouco diferente, era bem menos democrático, por assim dizer. A figura do imperador também ganhou muito mais destaque, onde o Estado era uma espécie de bajulador da igreja, realizando cerimônias com uma pompa desconhecida no Ocidente. Esse tipo de atitude foi deixando a sociedade cada vez mais engessada, onde a autonomia das cidades e das pessoas era cada vez menor. A própria igreja se tornou menos democrática, com sua liderança mais absoluta e divinizada, com uma atitude puramente especulativa e contemplativa. E ainda durante o século V, se criou uma fratura no cristianismo do Oriente. Dessa vez, a separação gerou o que se poderia chamar de ortodoxia oriental, que se tornaram aqueles que permaneceram dessa forma, e as igrejas orientais que passaram a adotar a crença do monofisismo, que será abordado no outro vídeo. E com isso, passa-se a ter três grupos de cristãos ali até o momento. A igreja ocidental e a igreja oriental dividia-se agora em dois grupos, as igrejas ortodoxas e as igrejas orientais, cada uma reclamando para si o título de Igreja de Cristo Universal
e apostólica. E aí, gostou do vídeo? Então, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que é que você achou, inclusive desse novo formato de vídeos, compartilha para os teus amigos e se inscreve para você não ficar de fora de nenhuma das atualizações.